Aleluia. Glória a Deus. Novamente, boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Você aí de casa que nos assiste, boa noite, a graça e a paz do Senhor. Abra comigo tua Bíblia no livro de Isaías capítulo 6. Que bom podemos, como eu já disse aqui, mais um domingo, nos reunirmos, logicamente com todas as restrições aí de um culto presencial, mas podemos. Algumas outras igrejas, algumas outras cidades, melhor dizendo, estão fechando, e aprove ao Senhor ainda permitir que ficássemos abertos com todas as restrições, e louvado seja Deus porque podemos congregar e celebrarmos juntos aqui, como família, como igreja, como comunidade. Bênção de Deus, que bom que você veio. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 6, o verso de número 1, nós vamos ler apenas esse verso, mas depois eu convido você a permanecer com a sua Bíblia aberta, para que nós passeemos aí por este capítulo e entendamos aquilo que Deus tem para as nossas vidas nessa noite. Livro do profeta Isaías, capítulo 6, verso 1, diz assim: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Aleluia. Pai, nós te louvamos nessa noite, te agradecemos pela tua palavra que foi aberta, que foi lida, e como sempre, Pai, que ela venha gerar vida aos nossos corações, que saiamos deste lugar, Pai, que saiamos desta igreja, desta casa de oração, nessa noite completamente renovados, restaurados, vivificados, ó Deus, pelo poder da tua palavra. Nos enche de ti, nos ajuda a compreendermos aquilo que o Senhor tem para nós, e nos transborde da tua presença, a fim de que esparrame e alcance todos ao nosso redor. Em o nome de Jesus nós oramos, te agradecemos, que o teu servo uma vez mais diminua, e o Senhor cresça, para a glória e louvor do teu santo e soberano nome. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. O tema da mensagem dessa noite para o meu e para o teu coração é tempo de crise, tempo profético. Você pode dizer comigo? Tempo de crise, tempo profético. Quando nós olhamos para esse texto, existem algumas coisas que envolvem esse texto. Como por exemplo, o texto ele vai iniciar tratando-se de uma crise. Pode não parecer, mas quando você vai estudar um pouco sobre o contexto no qual o profeta está escrevendo aqui, em especial do rei Uzias, você começa a compreender que existia uma crise que estava se iniciando, estava sendo instaurada para com o povo de Israel naquele tempo. O rei Uzias, no ano 740, aproximado antes de Cristo, ele vem a falecer, e isso traz então uma crise para o povo. Esse rei, que era considerado um rei forte, um rei grande, um rei corajoso, um grande rei, no qual os estudiosos dizem que o próprio Isaías o amava, e por isso cita ele aqui, e logicamente para abrir o contexto da crise que estava se iniciando no povo. E quando nós vamos então compreender um pouco a história desse rei, em especial no livro de 2 Crônicas, capítulo 26, lá conta a história deste rei, e como ele veio a falecer, como foi o final, os últimos dias da vida deste rei. Mas nós, quando vamos aprender acerca deste rei, para que você entre no contexto da mensagem, esse rei, ele se tornou rei, o rei Uzias se tornou rei com 16 anos de idade, um jovem rei, porém naquela época um jovem temente a Deus, e ele então é colocado como rei do povo de Deus, do povo de Israel, e dentro desse contexto é um jovem com muita sabedoria, com muita coragem, destemido, estratégico, conhecedor de arma de guerra. Os estudiosos dizem, quando você vai compreender um pouco sobre esse rei, que ele formava exércitos assim muito capacitados no manusear das armas, e armas assim fantásticas. Ele tinha conhecimento de máquinas de guerra assim de últimas gerações para a época. E aí então, quando nós vamos estudar acerca desse rei, nós compreendemos que o Senhor o capacitou de tamanha sabedoria e de grandes coisas, como um guerreiro, como um rei guerreiro. Enfim, muitas eram as qualidades deste rei. Acontece que este rei, assim como cresceu a sua fama, assim como cresceu a hegemonia desse rei, cresce no coração do rei também a vaidade. E aí o rei, ele começa a fazer coisas que ele não foi chamado para fazer.
Ele começa então, por exemplo, a usufruir de funções sacerdotais da qual ele não era chamado para fazer, como por exemplo, ele começa a queimar incensos a Deus, sendo esta a única e exclusiva, sendo esta uma função única e exclusiva dos sacerdotes. Aí então, diante do cenário de rebeldia, de desobediência, de insubmissão, diante do cenário no qual esse rei apresenta a Deus, esse rei ele é acometido de lepra, e ele passa os seus últimos dias, o resto de toda a tua vida confinado na tua casa, e o teu filho Jotão, ele assume o seu reinado, e ele dá sequência ao seu reino. Ou seja, um homem dotado de tão grande capacidade de Deus, um homem escolhido para reinar o povo de Deus, com tamanho conhecimento de tantas coisas, agora ele vem a falecer. Ele vem a falecer e instaura-se uma crise no povo de Israel, naquele tempo. E é sobre a crise que eu quero falar com você. É sobre este tempo adverso que eu quero falar para você. Eu citei o rei Uzias e trouxe para você o conhecimento de quem ele era, da função que ele exercia e daquilo que ele representava na questão política deste povo, para que você entenda o porquê da crise, o porquê a crise e porquê o povo agora se encontra nessa situação adversa. Mas o que eu quero tratar com você, que eu quero tratar com a igreja nessa noite, que o Senhor quer falar, aquilo que Ele falou ao meu coração, é acerca da crise. É acerca de enfrentarmos os tempos adversos que se apresentam diante de nós. Nós estamos passando por uma crise, nós estamos passando por um tempo adverso. O coronavírus está aí, todo mundo sabe, mas a questão não envolve só o coronavírus, ele é uma das crises da qual nós estamos passando. Nós temos as crises políticas. Talvez você que me ouve nessa noite aí em casa, você aqui no templo, você está com crise no seu casamento, crise familiar, crise com teu filho, crise porque há anos você não consegue uma porta de emprego, crise na tua saúde, porque os médicos já descartaram a possibilidade de cura na tua vida, mas você está num cenário de crise, assim como o profeta Isaías estava. E é sobre como enfrentar a crise que eu quero que eu e você aprendamos de Deus nessa noite. O tempo de crise, para Isaías, ele tornou-se um tempo profético. No tempo adverso, no tempo de adversidade, no tempo de crise, de lutas, o Senhor chama e levanta um homem chamado Isaías. O que eu quero dizer para você é que o tempo é difícil, e não foi fácil até aqui, e será cada dia mais difícil. Mas o que eu quero trazer para o teu coração nessa noite, que o Senhor quer trazer para os nossos corações nessa noite, é que em tempos adversos, tempos de lutas, tempos de crises, tempos em que tudo parece escasso e difícil, o Senhor quer levantar profetas para falar nessa geração, para anunciar aquilo que Deus tem para fazer, para anunciar juízo, para anunciar restauração, para anunciar salvação, para anunciar que Jesus está voltando. Aleluia! Porque Deus trabalha com crise e sem crise, você crê nisso? Deus ele não precisa de que as coisas estejam boas aos nossos olhos para que Ele trabalhe. A Bíblia diz que Ele trabalha, Ele não dorme, Ele não cochila, mas Ele trabalha incansavelmente, incessantemente, todos os dias, para o bem daqueles que nele confiam. E o que eu quero que nós, e aquilo que o Senhor quer que nós entendamos é isso: como enfrentar a crise, o que fazer em tempos de crise. Se eu e você estamos aqui nessa noite, é porque o Senhor ele quer usar a minha e a tua vida. Poderia vir tantas pessoas, poderiam conectar tantas pessoas, mas o Senhor ele quer falar comigo e com você, para que você de fato se posicione como um profeta deste tempo, como alguém que vai usufruir deste tempo de crise, para ser boca de Deus nesta geração. E a primeira coisa que eu aprendo está no verso de número 1 ao verso de número 4, e nós vamos ler, que diz assim, nós já lemos o 1, mas nós vamos ler novamente. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo, serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, e com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória.
Os umbrais das portas se moveram com uma voz que clamava, e o templo se encheu de fumaça. A primeira coisa que eu aprendo, o que fazer em tempos de crise, para que nós tornemos esse tempo um tempo profético, é busque a presença de Deus. Busque a presença de Deus. Mas Rodolfo, como assim? A Bíblia diz que Isaías, quando acontece a morte do rei Uzias, o Senhor, ele está ali no templo, e ele começa a ter uma visão daquilo que o Senhor estava fazendo. Ou seja, quando a crise se apresenta, quando a crise bate na tua porta, e independente de ser coronavírus ou qualquer outra crise, o que eu e você temos que fazer é buscar a presença de Deus. Foi a primeira decisão de Isaías. Isaías, ele não foi murmurar pelos cantos. Isaías, ele não foi postar as coisas nas redes sociais. Isaías, ele foi buscar a presença de Deus. Isaías, ele foi para o único lugar que ele sabia que ele encontraria refúgio, conforto, descanso e direção. E ele vai e se apresenta no templo, ele vai e se apresenta diante da presença de Deus. E quando Isaías faz isso, ele começa a ver o mover de Deus naquilo que ele estava fazendo. Sabe, querido, às vezes nós não compreendemos as coisas. Às vezes nós não entendemos e nós achamos que tudo está bagunçado, porque nós olhamos com os olhos carnais, porque nós olhamos dentro de uma limitação que nos é colocada como humano. Mas quando você começa a buscar a presença de Deus, de uma forma poderosa, de uma forma única, de uma forma exclusiva, com o desejo de todo o teu coração, você começa a ver o sobrenatural de Deus agindo. E aí você começa a compreender que mesmo que tudo esteja bagunçado, que mesmo que tudo esteja aparentemente desorganizado, que parece que, por exemplo, o Brasil não é de ninguém, que todo mundo quer mandar no Brasil, o reino de Deus permanece inabalável, o governo de Deus permanece intacto, Ele continua Senhor sobre todas as coisas, Ele não perdeu o controle da minha vida, da minha casa, da tua casa, das nossas causas, Ele não perdeu o controle do Brasil, Ele não perdeu o controle do mundo. Porque daí você começa a buscar a presença de Deus, e você começa a ver o mover do sobrenatural de Deus nas coisas, e você consegue perceber Deus trabalhando, Deus agindo, Deus manifestando, Deus operando maravilhas e sinais neste tempo. Você começa a compreender com os olhos não mais carnais, mas com um olho espiritual, com uma visão espiritual, aquilo que Deus está fazendo neste tempo. Embora é interessante que Isaías, por mais que ele gostasse, os estudiosos dizem que por mais que ele gostasse desse rei, que esse rei Uzias fosse querido a Isaías, o fato de o povo de Israel estar sem um rei humano, Isaías sabia que ele não estava sem um rei sobrenatural, um rei dos reis, um rei governador de todas as coisas. Ele sabia que por mais que no tempo daquela época o povo estivesse sem um rei para governar aquilo que é humano, o rei dos reis ainda estava no trono, governando sobre todas as coisas. Ele é Senhor, e Ele está no trono da minha e da tua vida, no trono da minha e da tua casa, no trono da minha e da tua situação. Ele permanece no trono para cuidar da minha e da tua vida. Ele não perdeu o controle de nada. Por isso, neste tempo de crise, para que ele se torne um tempo propício a profético, a primeira coisa que devemos fazer, como Isaías fez, é buscar a presença de Deus. A segunda coisa que eu aprendo está no verso de número 5, 6 e 7, diz assim: então eu disse, Isaías dizendo, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos senhores. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na minha mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma pinça. A segunda coisa que eu aprendo é: permita o Senhor trabalhar em você. É interessante que quando ele busca a presença de Deus e ele compreende a santidade de Deus, ele não se sente maior e nem melhor que ninguém. Ele não se sente
o cara, pelo simples fato de ele estar vendo o mover e o sobrenatural de Deus. Pelo contrário, ele fica amedrontado, ele se rende diante da presença de Deus, ele diz: agora lascou, porque ai de mim, porque eu sou pecador, e além de ser pecador, eu habito no meio de um povo que também é pecador. Os meus lábios são impuros, o meu coração é impuro, a minha mente é impura, todo o meu ser é impuro. E a Bíblia diz que o anjo veio e do altar ele tira com uma pinça. Você consegue compreender isso? Com uma pinça ele tira uma brasa e ele coloca na mão. Ou seja, uma pequena brasa do poder de Deus é maior do que a mão do homem. Ou seja, o poder de Deus é infinitamente maior do que aquilo que eu e você pensamos acerca das adversidades que enfrentamos. Deus é soberano sobre todas as coisas. E Ele, num tempo de crise, Ele quer trabalhar no meu e no teu coração. Ele quer transformar a minha e a tua vida, a fim de que sejamos de fato aquilo que Ele quer que nós sejamos, a fim de que nós venhamos a compreender aquilo que Ele quer fazer em nós e através de nós. E é interessante que quando nós olhamos para esse cenário, Ele começa a trabalhar em Isaías, e Isaías permite esse trabalhar de Deus. Se nós formos analisar aqui, nós conseguimos captar um arrependimento de Isaías. Nós conseguimos compreender um perdão de Deus, uma purificação de Deus, uma transformação do Senhor na vida de Isaías. Porque tempos de crises é tempo que o Senhor trabalha na minha e na tua vida. Você está tendo tanto tempo para ler a Bíblia, eu tenho dito isso tantas vezes. Nós temos tido tanto tempo para ler a Bíblia, tanto tempo para jejuar, tanto tempo para nos consagrar, para buscar mais de Deus. Talvez se não estivesse essa crise, esse confinamento, você não teria tanto tempo. Aí neste tempo, o Senhor prepara para que eu e você tenhamos intimidade com Ele. E aí nós ficamos desesperados. Ai, como é que vai fazer? O shopping está fechado, eu não consigo mais ir no shopping, eu não consigo mais ir no campo de futebol, eu não consigo mais fazer as minhas coisas. Ai, eu estou com tanta vontade de fazer as coisas assim, e fazer as coisas dessa forma. E a gente fica ansioso por coisas que não nos compete, não nos cabe, quando na verdade nós deveríamos depositar a nossa ansiedade nele, e permitir que o Senhor trabalhe em nós neste tempo, para que quando esta crise passar, na próxima que virá, nós estejamos mais fortes, nós sejamos boca de Deus neste tempo, nós comecemos a manifestar o reino, porque nós não precisamos esperar a volta de Cristo. Você já pode começar a experimentar o céu neste tempo, fazendo a vontade do céu neste tempo, porque você é parte do céu, porque Cristo morreu para que você tivesse vida, e o reino de Deus veio através dele, e habitou em nós. João capítulo 1 vai nos ensinar. E agora você é morada de Deus, e Deus ele passeia pelos lugares através da tua vida, querendo que você faça a diferença com aquilo que Ele projetou na tua vida e através dela. Por isso permita nesse tempo de crise, o Senhor trabalhar na tua vida. Permita nesse tempo de crise, o Senhor fazer em você aquilo que Ele quer fazer. Permita nesse tempo de crise, o Senhor falar ao teu coração. Permita nesse tempo de crise, você gerar intimidade com Ele, a ponto de ser sensível à voz de Deus, como o tópico 3 vai nos ensinar. E o versículo de número 8, diz assim, o 7 diz: então com a brasa tocou a minha boca, e disse: eis que esta brasa tocou os meus lábios, a sua iniquidade foi tirada, o seu pecado perdoado. Falei no tópico 2, o último tópico, versículo de número 8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então respondeu Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Terceira e última coisa, aceite a vontade de Deus para a tua vida. Nós precisamos entender que não consigo compreender e muito menos aceitar a vontade de Deus, se eu não conseguir ouvir aquilo que Deus tem para mim. É por isso que o Senhor Ele nos ajuda a buscar Ele de todo o coração, e Ele diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando buscar de todo o vosso coração. Ou seja, eu preciso buscar com todo o meu ser. Bate e será aberto, pede, responder-te-ei. A palavra vai nos ensinando, por isso
eu preciso buscar até aqui. Deus não tinha falado com Isaías. Até aqui, Isaías não tinha compreendido a voz de Deus. Até aqui, a sensibilidade de Isaías não estava a ponto de compreender aquilo que Deus estava falando e fazendo, ou desejando. Aí então ele vai para a presença de Deus, ele busca a presença de Deus como a primeira coisa. A segunda coisa, ele permite o trabalhar de Deus na vida dele, ou seja, arrependimento, perdão, transformação. Ele começa a usar esse tempo adverso que o povo estava enfrentando para permitir Deus fazer nele aquilo que Deus queria fazer. E aí então, depois de buscar, depois de permitir a presença de Deus trabalhar nele, aí então ele começa a compreender a vontade de Deus para a vida dele. Ele fica sensível, porque a sensibilidade daquilo que Deus está falando para mim e para você, ela só vem com a intimidade. Quando nós buscamos, quando nós permitimos o Senhor trabalhar, aí então a sua voz, nossos ouvidos espirituais ficam sensíveis à voz de Deus, ficam sensíveis àquilo que Deus quer fazer, e nós conseguimos compreender aquilo que Ele está fazendo e falando neste tempo. É por isso que eu disse que às vezes com os olhos carnais nós não conseguimos entender. Nós ligamos a televisão, nós abrimos as redes sociais e é só notícias ruins. Eu não estou dizendo que não tenha, tem muito. E às vezes nós achamos que Deus perdeu o controle disso. Eu ouvi um pastor recentemente, um comentário sobre algumas coisas que esse pastor havia dito. Eu não vou falar porque é um pastor conhecido nas redes sociais, mas ele dizia assim, que Deus perdeu o controle do mundo, porque se Deus não tivesse perdido o controle do mundo, o mundo não estaria do jeito que está. Pastor conhecido, um jovem pastor, mas um pastor conhecido nas redes sociais. E aí eu volto os meus olhos para aquilo que a Bíblia diz, para aquilo que o meu Deus faz, e nós percebemos que no reino de Deus, Ele permanece soberano sobre todas as coisas, Ele permanece no controle de todas as coisas. Todas essas bagunças, todas as coisas que nós olhamos aos olhos carnais, nós percebemos a humanidade, o desejo carnal, o dedo do homem tentando fazer do seu jeito, da tua forma, atrapalhando aquilo que Deus poderia vir a fazer. Mas Deus continua santo, inabalável, Deus continua santo e no controle de todas as coisas. Ele não perdeu o controle, nós perdemos o controle, mas Ele não perde o controle. E aí quando eu busco a Deus e quando eu permito o seu trabalhar, aí então eu consigo ficar sensível àquilo que eu estou ouvindo de Deus e àquilo que eu estou vendo. E aí quando eu olho para a crise, eu não vejo somente uma crise, mas eu vejo uma oportunidade de Deus para que levante a minha e a tua vida para falar: ei, está vendo o que está acontecendo? Jesus está voltando, Maranata, hora vem, Senhor Jesus, arrependa-se hoje, volte-se hoje, porque ainda é tempo, porque Jesus está voltando. Aleluia, aleluia. Aceite a vontade de Deus para a tua vida. Quando Isaías ouve isso, Isaías agora já compreendido da vontade de Deus, ele diz: Senhor, eis-me aqui, envia-me, eu estou à tua disposição, porque eu passei pelo processo de te buscar, eu passei pelo processo do arrependimento, do perdão, da transformação. Agora eu quero ser boca do Senhor nesse tempo. Agora eu entendo, Senhor, porque o rei Uzias morreu. Agora eu entendo porque essa crise foi instaurada neste tempo, neste povo, que é para que o Senhor anuncie aquilo que o Senhor irá fazer, que é para o Senhor anunciar a restauração do povo de Israel, é para o Senhor anunciar que o povo se arrependa, se volte dos seus maus caminhos, se volte para o Senhor. Agora eu entendo Isaías falando que é tempo de anunciar que o Senhor é Senhor sobre o povo de Deus. E aí então, compreendidos disso, nós olhamos para o propósito de Deus neste tempo, e a Bíblia diz que o propósito dele é fazer filhos segundo o caráter de Cristo Jesus, segundo aquilo que Jesus é. Esse é o propósito de Deus, e daí Ele confia a mim e a você um chamado. Ele nos compete, Ele nos dá o privilégio de ter um dom ou algo para que nós neste tempo começamos a fazer filhos segundo a vontade de Deus, filhos semelhante a Cristo, filhos que possuem um caráter de Cristo. Mas eu não posso fazer filhos semelhante ao caráter de Cristo se eu não passar pelo processo de buscar, se eu não passar pelo processo da transformação, do arrependimento, do perdão. Aí então eu fico compreendido, sensível à voz de Deus, ao querer de Deus.
porque não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim, e agora a vontade é daquele que vive, daquele que morreu na cruz, mas ressuscitou, e Ele me tirou do lodo, Ele me tirou do pecado, e Ele me deu vida, e agora Ele é o cabeça da igreja, agora Ele é o cabeça da minha vida, agora é Ele quem controla todas as coisas, agora é Ele quem manda movimento para o corpo, e o corpo somos nós, e nessa noite, o cabeça está dizendo, eis a quem enviarei, e nós como corpo podemos dizer, eis-me aqui, envia-me a mim, porque tempo de crise, é tempo profético, é tempo que Deus quer levantar a mim e você, e a você, é tempo que Deus quer nos colocar na posição de filhos, para anunciar, que o rei está voltando, que o reino de Deus é chegado, que nunca esteve tão perto, que as coisas estão se cumprindo, não porque Deus perdeu o controle, mas porque Ele já tinha determinado que todas essas coisas deveriam acontecer, e isso seria o princípio das dores, e quando todas as coisas passarem, e o nome de Jesus se tornar conhecido, aí será o fim, e eu e você estaremos na glória, e estaremos na glória certo, de que nós fizemos o nosso melhor, entregamos todo o nosso ser, todo o nosso corpo, toda a nossa dedicação, tudo aquilo que Ele nos confiou, nós multiplicamos, para que o nome dEle fosse glorificado. Aleluia. Você crê nisso? Será que aí no teu coração nessa noite você pode dizer, Senhor, eis-me aqui, envia-me? Será que aí na tua casa você pode dizer nessa noite, Senhor, eis-me aqui, envia-me? Mas isso requer que eu e você venhamos a nos submeter à vontade de Deus, ao querer de Deus, que nós venhamos a nos render diante dEle, porque Ele tem o controle de todas as coisas, em nome de Jesus. Aleluia. Se coloque de pé. Eu quero orar. Eu anotei duas coisas aqui, eu queria ler para você, e diz assim: o Senhor continua trabalhando mesmo em meio ao caos, as guerras, as lutas, as adversidades e as pandemias. Ele permanece soberano no trono, levantando homens e mulheres disponíveis a cumprir a sua vontade e a serem instrumentos de seu reino, mesmo em tempos de crises, para que seu nome seja conhecido e glorificado. No ano de crise, o ano de crise se tornou um ano profético para Isaías, porque Deus levantou o seu escolhido para cumprimento do seu chamado e anunciação da sua palavra em um novo tempo para o povo de Deus. É tempo de crise, meu querido, é tempo difícil, é tempo de luta, mas não espere que as coisas irão melhorar no sentido de crise. Nós cremos numa melhora porque nós temos esperança em Deus e sabemos que dias melhores virão, mas as adversidades dentro daquilo que a Bíblia está nos falando, isso nós não temos como escapar. Mas nestas crises, nessas adversidades, nessas lutas, nesses tempos adversos, eu e você podemos ouvir a voz de Deus, podemos ter a paz que um dia Jesus diz assim: eu vos deixo a paz, eu não vos deixo uma paz que o mundo dá, porque a paz do mundo é confusa, a paz do mundo tira a paz, mas eu vos dou uma paz que o mundo não tem, e essa paz estará com vocês, essa paz está com vocês, e essa paz que está no nosso meio nessa noite, igreja, essa paz que mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às guerras, mesmo em meio às aflições, nós conseguimos permanecer inabaláveis, nós conseguimos permanecer firmes. Pode doer, pode chorar, pode sofrer, mas nós podemos todas essas coisas, porque Ele nos fortalece, e Ele é essa paz em meio às tribulações, que nos dá conforto, e essa paz estará conosco todos os dias, disse Ele, até a consumação do século. E com essa sensibilidade de Deus, com esse ouvir de Deus, com essa paz de Deus, nós podemos sair por essa porta e começar a ser o eis-me aqui, Senhor, envia-me. Envia-me dentro da minha casa, envia-me no meu bairro, no meu trabalho, aonde eu estiver, aonde eu passar, que eu seja a tua boca para anunciar que o rei está voltando. Isaías foi levantado num tempo de crise para anunciar juízo e restauração. Não é diferente no meu e no seu tempo. Nós somos levantados para anunciar juízo e restauração,
Porque Jesus ele quer salvar, Jesus ele quer perdoar, Jesus ele quer purificar, Jesus ele quer santificar, Jesus ele quer levar você para morar no céu, mas não só eu e você, ele quer levar os seus, ele quer levar aqueles que ele tem confiado a você, ele quer levar aqueles que estão perto de você. É tempo de nós declararmos: o Rei está voltando, aleluia. Feche seus olhos, e eu quero orar com você. Pai, nós te louvamos nessa noite, e te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos, ó Deus, porque ela é poderosa para transformar as nossas vidas. Ela é poderosa, ó Deus, para gerar em nós, ó Deus, esperança, expectativa, fé, ó Pai. Ela é poderosa, ó Deus, para trazer paz aos nossos corações, mesmo em meio à crise, Pai. E como foi com Isaías, nós queremos, ó Deus, nessa noite que o Senhor faça com nós. Em tempos difíceis, em tempos de lutas, em tempos, ó Deus, em que aparentemente as coisas pareçam sem governo, sem rédea, sem controle, o Senhor levanta homens e mulheres segundo o teu coração, para fazerem a tua vontade, porque o Senhor continua no controle de todas as coisas. Como foi com Isaías, Senhor, nós estamos aqui nessa noite, declarando: eis-me aqui, que nesses últimos dias da igreja na face da terra, nós possamos ser a boca do Senhor, nós possamos ser a anunciação da tua vinda, nós possamos ser aqueles, ó Deus, que estamos preparando, ó Deus, o retorno do Senhor, que nós possamos ser aqueles, ó Deus, que vamos declarar dia após dia, independente das lutas, que o Senhor está voltando. Ora vem, Senhor Jesus, usa as nossas vidas, Pai, mas para isso nós queremos te buscar, para isso nós queremos, ó Senhor, permitir que o Senhor trabalhe em nós, que nós queremos nos arrepender, nós queremos, ó Deus, o teu perdão, nós queremos, ó Deus, ser transformado, metanoia, como diz o livro de Romanos capítulo 12, nós queremos, Senhor, vivenciar o teu sobrenatural, e aceitamos, ó Deus, o teu chamado, nós aceitamos, ó Deus, aquilo que o Senhor tem nos confiado, para que vidas sejam alcançadas, para que homens e mulheres sejam alcançados, para que pessoas ouçam acerca de Cristo, e sejam salvas, assim como um dia, Senhor, o Senhor falou conosco, e nós temos caminhado, dia após dia, rumo à cidade santa, rumo ao novo céu e à nova terra, rumo àquilo que o Senhor tem prometido para nós, porque o Senhor foi preparar lugar, mas o Senhor voltará para nos buscar, e é isso que nós queremos anunciar. Por isso, Senhor, neste tempo de crise, nos ajuda a desfrutar de um tempo profético, e nós estamos à sua disposição, em o nome de Jesus. Se você crê, e você está à disposição desse Deus, aplaude e glorifica a Ele, e declare a Ele a honra, a glória e todo louvor, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Deus, Ele quer, eu não costumo dizer que Deus conta com nós, porque Deus é soberano, Deus é poderoso, Ele nos dá a oportunidade, o privilégio de servi-los e trabalhar na sua obra, que nós tenhamos esse privilégio, que nós tenhamos essa alegria deste privilégio, e possamos fazer a tua vontade, hoje, amanhã e sempre, até que Ele volte, em nome de Jesus, amém? Aleluia. Deus abençoe tua vida, você que nos acompanhou de casa, Deus abençoe você, obrigado por vocês terem vindo, obrigado por estar conectado conosco aí de casa, que Deus seja com vocês, que Deus seja com a casa de vocês, e daqui a pouquinho, às 19 horas, nós temos o nosso segundo culto. Se não der para chegar, não deu tempo de se inscrever, acompanhe através das redes sociais, compartilhe aí o link com todo mundo, e seja abençoado por uma palavra de Deus, ao teu coração, ao coração da tua casa, da tua família, em nome de Jesus, aleluia. Estenda a tua mão. Que o Senhor nosso Deus te abençoe e te guarde, que Ele levante sobre ti o seu rosto e Ele te dê a paz, que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que as consolações do Espírito Santo sejam com a minha vida e com a tua vida, com a minha casa e com a tua casa, com a minha família, com os meus e com os seus, hoje, amanhã e para todos sempre, até que Ele volte, em nome de Jesus. E você que crê, aplauda esse Deus, diga amém, glorifica Ele e vai debaixo da paz, em nome de Jesus. Deus abençoe você, aleluia.